Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas que eu mais gosto de estudar, que são as evidências cristãs. É algo fundamental. Fundamental. A própria Bíblia tem uma escritura que fala do porquê que a gente deveria saber defender a nossa fé cristã. Ó. 1 Pedro 3,15 fala o seguinte: Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. E eu vejo muitos cristãos que não sabem as razões pelas quais a Bíblia deveria ser confiável, além de Jesus. Ela por si mesma, a verdade é que a Bíblia por si mesma, ela é suficiente. A gente não precisa de nenhum outro documento, nenhuma outra coisa para comprovar a veracidade dela. Isso eu tenho muito claro. Mas ao mesmo tempo, é muito legal quando a gente olha documentos históricos, quando a gente vê que tem outras fontes, que tem outras coisas que corroboram Jesus, a Bíblia. Estudando isso, assim, além de você saber defender a sua fé, vai te dar muita esperança. Vai te dar muita esperança. Vai te ajudar muito na sua própria caminhada. É um tema que, assim, é super importante. Eu não consigo ver nada daqui que não consiga te agregar. Então, nesse vídeo, a gente vai olhar uns desses pontos, dessas evidências. A primeira delas, que eu queria compartilhar com você, é da confiabilidade da Bíblia. Então, assim, imagina, 40 autores diferentes escreveram ela, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas, 1.600 anos do início até o momento que ela terminou de ser escrita. Então, assim, ela tem todos esses elementos e consegue passar uma mensagem harmônica sobre Jesus, assim, uma coerência, uma coesão absurda. Absurda, nenhum outro livro conseguiu fazer esse feito. Nenhum outro livro. E olha que louco. São tantas coisas que poderiam ter dado errado. Os 3 idiomas poderiam ter se misturado muitas coisas e a ideia ter se perdido no meio do caminho. Ou as regiões, ou até o tempo. É uma distância muito longa de tempo. E ainda assim, quando você lê de Gênesis até Apocalipse, apontando para Jesus com várias referências, com coisas que explodem a sua cabeça, quanto mais você estuda a Bíblia com fé, porque tem muitos estudiosos que leem ela só como um livro histórico, e assim, ok, quem sou eu para julgar ele? Você pode ler a Bíblia como um livro histórico, você vai aprender muito. Mas quando você introduz a fé e lê a Bíblia, isso explode sua cabeça. Explode de insights, de ler uma escritura em Gênesis, aí você chega no Evangelho, lê e tá lá, não só a referência, mas uma conclusão de uma profecia que foi mencionada em um outro livro lá atrás. Então isso é maravilhoso. Até a própria ideia de salvação que está na Bíblia, mencionado lá atrás e sendo escrito em cada livro, mencionando isso, que o ser humano ele é pecador, ele caiu, ele precisa de uma redenção, que está em Jesus, apontando para Jesus. Ah, isso é maravilhoso, de verdade. Essa é uma das primeiras evidências que, assim, não tem nenhum outro livro que se compara. Outra coisa, profecias cumpridas. Tem mais de 300 profecias messiânicas, ou seja, sobre Jesus, que foram cumpridas, ou seja, mencionadas em outros livros, em Isaías, lá atrás. E Jesus cumpriu cada uma delas. Me fala um outro livro que tem tantas profecias cumpridas. Me fala um livro que tem uma profecia cumprida. Só que assim, uma coisa é eu chegar pra você e falar: ah, daqui 5 anos vai ter inflação no Brasil. Os preços vão subir no Brasil. Pô, é óbvio que isso vai acontecer, é óbvio, isso não é uma profecia de verdade. Agora me faz uma profecia assim, ó. Daqui 1.000 anos vai existir um homem. Esse homem vai sofrer pelos seus pecados, ele vai ser rejeitado, ele vai ser perfeito, vai morrer na pior morte de todas, que é na cruz, pra salvar a humanidade. Pô, você realmente vai me falar que isso foi da imaginação de alguém, de algum autor? Não tá, não, assim, mais de 300 profecias. É absurdo quão maravilhoso isso é. A probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Primeiro que quando a gente olha o universo, que poderia estar 100% um caos, mas ele tá na ordem, funcionando, com a natureza, com os mares, com a disposição da lua perfeita na Terra, para não causar o caos aqui também, com tudo da forma como funciona, ainda ter esse livro maravilhoso, ainda ter acontecido essas coisas, ainda ter essas profecias, e isso ser só uma mentira, uma invenção de alguém, eu não quero, assim, eu respeito todo mundo de verdade, mas algo que eu não consigo entender é recusar a existência de Deus. Parece até que é um orgulho
de falar, não, eu sei mais, ou eu não quero acreditar nisso, ou a pessoa pega um ponto que, assim, é um detalhe e fala, tá vendo? É mentira. Ó esse detalhe aqui. Só que o resto e o todo, ela não considera. Mas tudo bem, a gente tá falando aqui das evidências, né? Vamos falar de outras também. Seguinte, a honestidade dos relatos. Tem muitos autores que adoram exaltar alguns personagens, algumas pessoas, ocultando as suas falhas. Isso para engrandecer e até dar mais autoridade, né? Do tipo, olha essa pessoa aqui, olha o quanto de coisas que ela fez, que incrível que ela é. Uau, é o próprio Deus em pessoa. Pega a Bíblia e você vai ver o defeito de cada personagem. Pega Davi, por exemplo, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia não ocultou o adultério dele, ou outros pecados e práticas que ele cometeu. Saul, Adão, Abraão, tantos personagens que ela poderia ter simplesmente ocultado para tentar manipular a gente. Do tipo, olha, esses personagens são perfeitos, o único que é perfeito é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Os outros são todos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Essa é a nossa história, a história da humanidade. Somos pecadores e precisamos de redenção. A gente precisa de um salvador. Então, a Bíblia, ela mostra autenticidade, ela não tenta manipular a gente com isso. Outra coisa, as evidências textuais e dos manuscritos. Essa parte é uma das minhas favoritas. A Bíblia tem o maior número de cópias de todas. Do Novo Testamento são mais de 5.800 cópias. Para vocês terem ideia, a segunda é a Ilíada, com 643. São muitas cópias, e assim, 99% de precisão. Nenhum manuscrito apresenta alguma, assim, dos sérios, e que realmente seguem a sequência ali, apresenta uma distorção na compreensão total da salvação ou da mensagem de Jesus, né, nessa ideia. E assim, tem aquele 1% que são cópias que realmente é difícil você manter toda uma veracidade em todas as cópias. Tem algumas que realmente são difíceis ou que não tem nenhuma relação. Mas a questão é, você querer anular as 99 por causa de 1%, não tem como. Isso é incrível. Como que funcionava? Os copistas, eles levavam muito a sério o seu trabalho. Não era uma brincadeira, eu vou fazer... me dá aqui, deixa eu copiar. Eu tô uma preguiça de fazer isso. Tipo trabalho de escola, sabe? Vai ter que fazer ali a atividade, fazer de qualquer jeito aqui pra entregar e receber uma nota. Não, era algo muito sério. Eles levavam, assim, numa precisão, uma acuracidade maravilhosa. Esse é o primeiro ponto. Levavam a profissão a sério. Davam duro. E, pô, além de ter o maior número, também ter o maior nível de precisão, é algo que, na minha opinião, não tem como ser coincidência. Não tem como ser coincidência. Inclusive, muitos levavam pro Egito, até alguns questionam, né? Pô, mas muitos manuscritos foram encontrados no Egito? Como assim? Se os discípulos estavam em outra... Os discípulos, os apóstolos, estavam em outras localidades do mundo. Eles levavam pro Egito justamente porque é uma região árida que ajudava a preservar os documentos. Olha, eles pensaram até nisso. Eles pensaram até em como que eles iam preservar os manuscritos para passar para as próximas gerações. Eu coloquei aqui no papel para não esquecer tudo que eu ia falar. Outra coisa é o pequeno intervalo entre o original e as cópias. Ou seja, no Novo Testamento tem entre 30 e 100 anos, mais ou menos. Outros clássicos da literatura giram em torno de 500 e 1000 anos. Então, quanto mais tempo você leva para começar a fazer as cópias, mais as chances de você adulterar. A Bíblia tem um menor número, de 30 a 60, até que as cópias começaram a ser feitas. Então, se reduziu muito esse gap, essa possibilidade de modificação. Isso reduz o risco, como eu falei. Outra coisa que eu tinha mencionado é a coerência entre os manuscritos, né, de 99% de precisão, e de que as pequenas variações não alteram a doutrina de nenhuma forma. Outro ponto é o testemunho dos primeiros cristãos. Olha isso que maravilhoso, eles estavam dispostos a morrerem. Você vai me falar o quê? Que os apóstolos, que os discípulos, eles estavam tendo visões? Eles estavam chapados? É sério, você tá disposto a morrer? E não era uma morte qualquer, porque assim, eu já vi vídeos de seitas, né, na Netflix, inclusive tem uma série interessante de uma seita, que eles se mataram. Eles se mataram assim, tomando, acho que foi veneno, morreram dormindo, eles tomaram tipo um veneno, colocaram um saco, assim, se cobriram, e morreram todos dormindo numa cama. Isso é um ponto. Você morrer em convicção com alguma doutrina que você tenha. Outro ponto é você morrer numa cruz
acreditando naquilo. Muitos morreram em cruz, castigados de formas horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Sério, se fosse hoje em dia, quase ninguém estaria disposto a morrer por Jesus. Quase ninguém, mas eles estiveram, eles morreram assim. Você vai falar que, não, isso era invenção, eles estavam acreditando em uma mentira. Não tem como, não tem como, de verdade. Outra coisa é a expansão do cristianismo. Qual outra religião se expandiu de uma forma tão louca, mudou o mundo de uma forma tão profunda e absurda, a ponto de mudar a nossa cultura? Assim, foi o maior movimento espiritual da história, isso eu tenho convicção, isso é comprovado, foi o maior movimento espiritual da história. Nenhuma outra religião teve a força que o cristianismo teve em todos os sentidos. Podem ter hoje religiões, crenças que estão crescendo força? Sim, com certeza. Mas nenhuma delas vai se igualar ao cristianismo. Nenhuma. Pô, o cristianismo mudou leis, mudou a nossa cultura, trouxe o antes e depois de Cristo, dividiu o tempo na história, trouxe datas especiais, costumes, crenças. Querendo ou não, você acredite ou não, em Jesus, em Deus, ela trouxe coisas muito boas. Os valores cristãos, os valores profundos, né? Que tem pessoas que distorcem, fazem o que elas querem. Mas o cristianismo, de uma forma completa, foi muito benéfica para a humanidade. Eu vou excluir aqui momentos históricos do tipo as guerras que aconteceram lá atrás, principalmente envolvendo a Igreja Católica, enfim. Mas de forma geral, foi benéfico. E nenhum outro livro mudou tanto o mundo e as pessoas. Essa parte de mudar as pessoas é algo que me dá muita convicção, para ser sincero. Qual outro livro que você pega? Esse aqui, ó, Bíblia Sagrada, tá no meu Kindle. Qual outro livro você pega, você lê, pratica, tem uma mudança tão profunda? Eu adoro ler livros de desenvolvimento pessoal, de negócios, e eu aprendo muito. Eu melhoro como pessoa, eu vejo ali um resultado, pô, que legal, mas nenhum outro livro mudou a minha vida para sempre como a Bíblia. De querer amar as pessoas, de me arrepender, de querer ser melhor. Nenhum outro. Inclusive, eu já vi relatos de pastores que foram em cadeias, pregaram o evangelho para assassinos. Eles mudaram da água pro vinho. Teve um relato que eu vi uma vez de um cara que ele era canibal. E ele tinha virado, se convertido, ele virou pastor, ele tava pregando a palavra, ele tinha mudado. Qual? A Ilíada, o Harry Potter, ok, livros muito bons, mas não causa essa transformação. O poder verdadeiro é esse. É da Bíblia Sagrada. Então você vê, são tantas coisas juntas que você quer me falar que realmente é coincidência? Não dá. Isso aqui foram só algumas evidências. Existem muitas, muitas outras. Se você quiser que eu traga outras para complementar, pra gente conversar, coloca aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz porque é um tema que eu gosto muito de conversar, de falar. Quero também a sua opinião, coloca aqui nos comentários se você quer acrescentar alguma coisa, algo que você achou. Vai ser um prazer te ouvir, tá? Deixa um like também para me ajudar e me incentivar muito. Se inscreve para não perder outros conteúdos como esse que eu preparo com muito carinho. E vai ser um prazer ter você como inscrito para seguir e acompanhar os próximos vídeos. A gente se vê no próximo. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Valeu.